Olá, meu nome é Mara, eu sou artista reborn e hoje nós vamos praticar a montagem de um bebê reborn. Eu já tenho meu kit pronto, pintado, finalizado todas as partes, já está finalizado, selado, meu kit está pronto. As perninhas, os bracinhos. Esse bebê é um bebê em kit pene original. Ele vem com essa plaquinha de barriga. Na verdade, mesmo vindo com a plaquinha de barriga, que é mais para compor o kit na hora da montagem, na hora das fotos, eu preciso também usar um corpinho de tecido. Corpinho de tecido, ele é basicamente toda a estrutura do bebê se constrói a partir da montagem do corpinho de tecido. Esse meu kit é um kit de 19 polegadas, então o corpinho tem que ser na medida correta para o kit que eu escolhi comprar. Esse kit é um kit de olhos fechados, é um kit que está dormindo, está pronto, selado com as sobrancelhas. Eu já implantei os cabelinhos que estão na fase de curtir, de fechar os poros. Depois que a gente implanta, eu sempre espero que os poros se fechem para que eu faça a montagem. Mas nada me impede que eu mostre como é feita a montagem aqui. Então, dentro da cabecinha dá para ver que tem cabelinhos, os cabelinhos estão lá. Eu já colei os cabelinhos, né? Os cabelinhos já estão na cabecinha. Eu uso essa cola branca, essa Cascorez Extra, que é um adesivo PVA, para colar os cabelinhos, para que eles fiquem bem coladinhos e não saiam no final. E aprendi uma dica de colocar depois de colar o cabelinho, que é um mohair, um cabelinho de fibra natural, um cabelinho de fibra de ovelha. Não é uma fibra, pode ser implantado fibra? Claro que sim. O meu eu escolhi implantar com mohair, porque é um bebezinho, um kit recém-nascido. Então, eu passo a cola com o pincel na parte interna da cabecinha, espero secar um pouquinho, jogo um pouquinho da areia que eu uso na montagem do kit. Para montar o kit, além do corpinho, nós precisamos da areia, que é o que vai preencher, dar peso nos membros. Os membros precisam que seja colocada areia mais ou menos até a altura do ossinho do tornozelo. Então, eu posso usar areia, se eu vou preparar um kit, vou montar um kit que não vai, de repente, passar pelo aeroporto, passar pela alfândega, então eu posso usar areia. Caso haja a necessidade de que esse bebê, a pessoa que ganhou de presente, ou para quem você deu de presente, a pessoa que comprou um bebê reborn, eu posso substituir essa areia pela pastilha de vidro. A areia você encontra em qualquer loja de aquário, né? É uma areia branca, fininha, sequinha, ela vem já higienizada, ela tem antimofo, então ela não vai prejudicar o kit. Mas eu posso substituir pela pastilha de vidro. A areia é um produto mais barato, né? Você compra por quilo nas lojas de aquário ou loja de artesanato. E a pastilha de vidro eu compro pelo Mercado Livre, não conheço outro fornecedor, eu compro pelo Mercado Livre. E ela é para substituir a areia na montagem do bebê, na montagem do pezinho que vai, o pouquinho que vai nos pezinhos, que vai lá no bracinho, que vai preencher a mãozinha até a altura aqui do punho. Então, eu posso usar areia, como eu posso usar a pastilha de vidro. Existem algumas outros enchimentos que talvez possam substituir, mas que custam um pouquinho mais caro, né? Então, para a gente começar a montagem do bebê, a gente precisa preencher os membros com a areia até o tornozelo ou até o pulso. E dessa altura para cima, nós vamos preencher com fibra. É aquela fibra branca comum
que você compra ou que você vê em travesseiros, às vezes, mas você compra em quilo, também em loja de artesanato, em algumas lojas de artesanato vendem até pacotes maiores, armarinhos vendem também, que é uma fibra que é usada para artesanato, para encher bichinhos de amigurumi ou qualquer outro artesanato que as pessoas usem fibra, tá ok? Então essa é a fibra com que nós vamos preencher o restante do membro para que o bebê perca essa coisa vazia, essa coisa oca. Ele não é um bebê oco, ele é um bebê hiperrealista, né? As pessoas acham esses bebês hiperrealistas e encantadores exatamente por causa dessa textura, por causa da pintura, da pele e também desse preenchimento que causa essa um pouquinho, ele continua fofinho, mas ele tem um pouquinho mais de rigidez do que se fosse uma boneca de loja que você amassa e ela quase que encontra com o outro lado, né? Essa pintura é uma pintura hiperrealista, que dá essa textura de pele, que dá para ver que a pele tem uma textura diferenciada, ok? Para preencher todo o corpinho, usamos a areia ou a esfera de vidro e precisamos. Vou mostrar primeiro todos os materiais que nós precisamos. Então, o kit está aqui. Nós precisamos da fibra. Nós precisamos do corpinho do tamanho do kit, né? Que tenha o tamanho do kit. Para esse kit. Existem kits Reborn que tem membros inteiros, como esse. Então, a cavinha, exatamente onde seria a cavinha de um macacãozinho. Tem a cavinha na perna, também no lugar. E existem kits Reborn que tem membros 3/4. Membros 3/4 significa que parte desse corpinho tem uma manguinha, como se fosse uma manguinha curta, e o membro é encaixado aqui. Que também é bom para crianças menores, que talvez corram o risco até de tirar o bracinho e tal. Com os membros 3/4 isso se torna mais difícil, ok? Para que esse corpinho seja ajustado no kit, eu preciso colocar no interior aqui da cavinha, no interior da perninha, eu preciso colocar o que se chama de enforca-gato, que é nada mais é do que aquela fitinha que a gente usa quando vai levar uma bagagem para fora, você quer lacrar, é um lacre. Vai lacrar a mala, no aeroporto eles usam muito para lacrar a bagagem. Eu tenho de vários tamanhos, de preferência que a espessura seja mais estreitinha, porque daí fica escondido na cavinha do corpinho e não vai ficar tão grosseiro. Claro que nem sempre a gente encontra no Brasil algumas coisas tão delicadas. Nesse kit ele me serve perfeitamente para colocar na cavinha do corpinho, porque são membros inteiros. O bracinho é pequeno, porque o kit é pequeno, é um kit de 19 polegadas, que no final vai ficar mais ou menos com 45, 46 centímetros. Então é um bebezinho recém-nascido mesmo, ele é pequeno. Então, eu encontro assim, eu encontro maior, eu encontro menor, eu encontro mais grossa, mas também vendem em armarinhos, vendem em loja de artesanato e até mesmo em loja de ferragem. O de loja de ferragem, normalmente, ele é um pouquinho mais grosseiro, mas se não encontrar, usa o que encontra, ok? Então, para a montagem do corpinho, precisamos do enforca-gato também. Então, aí nós vamos precisar. Isso aqui a gente compra em loja de artesanato, que as pessoas usam para fazer aquelas flores de meia, uma meinha de nylon, meinha colorida, ou pode ser branca, ou seja lá da cor que for. É vendido em loja de artesanato. Ele vem geralmente um pouco maior do que isso. Aqui eu já usei uma parte, então ele vem maior do que isso. Eu comprei em loja aqui da curso, da aula de artesanato. Então, essa meinha nós vamos utilizar, porque essa meinha nós vamos fazer o pezinho do corpinho. Então, o pezinho do corpinho nós colocamos, eu costumo colocar, as pessoas colocam de várias maneiras. Eu costumo colocar nesse franzindinho do bumbum. Então, eu faço um preenchimento
meço o comprimento daqui com uma sobra, porque eu vou precisar amarrar. Então, meço aqui a largura do corpinho e daí eu corto no comprimento que eu preciso, que seja compatível com essa largura, porque aqui eu vou preencher ou com areia ou com a pastilha de vidro. No caso da areia, eu aconselho que use isso duplo. Então, ao invés de cortar aqui, você dobra no meio e vai usar ele duplo, para que a areia não vaze para dentro do corpinho, ok? Então, vamos começar a montagem. Depois tem outros detalhes também, mas nós deixamos mais para o final. Vamos começar a montagem desse bebê a partir da confecção desse pezinho que vai no bumbum do bebê. Eu medi, deu a metade, mas eu preciso de um pouquinho mais, porque eu vou amarrar nas bordas. Então, vamos cortar aqui. Eu vou cortar e vou preencher com a pastilha de vidro, que foi o que eu escolhi para esse bebê, porque às vezes as pessoas compram e me dizem que vão viajar, que os netos vão viajar, que a criança costuma viajar de avião. Então, é preciso que não se coloque areia dentro, porque acontece de não passar na alfândega, não passa no raio-x quando é areia. Mesmo que a criança leve o bebê no colo, às vezes passa no raio-x, eles detectam a areia como se fossem drogas. Então, para evitar que a alfândega corte esse kit, porque eles cortam, corte esse kit para ver o que tem dentro, então eu costumo colocar a fibra de vidro quando eu sei que vai viajar. Ok? Então, aqui eu vou colocar a fibra, a pastilha, aliás, eu vou preencher essa meinha na proporção que eu desejo, para dar o pezinho que eu preciso para o corpinho do bebê. Então, com cuidado. A pastilha, ela tem uma certa dificuldade de passar pelo funil, às vezes. Passa melhor a areia, claro, porque a areia tem o grãozinho mais fino. E no funil, você veja que eu tenho dificuldade de passar a fibra. Então, por esse motivo, eu uso uma vasilhinha com que eu possa pegar a pastilha e preencher essa meinha que eu vou colocar dentro do corpinho, que é o que vai me dar o formato do bumbum, que fica cheinho, fica bonitinho pro bebê, dá para colocar fralda no bebê a partir daí, fica sempre bem cheinho e dá o pezinho real no bebê. É claro que lá no final você pode pesar o seu bebê, ver com quanto ele ficou de peso, ou você pode antes pesar o quanto de pastilha de vidro ou o quanto de areia você quer colocar nessa hora do preenchimento, já para ter uma base de quanto vai pesar o seu bebê lá no final. Esses bebezinhos menores, eles costumam ficar com 1,1 kg, 1,2 kg no máximo, e depende muito de que idade tem a criança que vai receber. Olha, eu preciso de mais um pouquinho para não ficar tão vazio, tão murchinho assim, ó. Então, eu preciso colocar só mais um pouquinho. Para que eu possa preencher. E esse bebê já tem um pezinho que eu desejo que ele tenha. Então, aqui eu já tenho mais ou menos o que eu quero. Eu vou amarrar aqui para que isso não se rompa. E para o caso de um dia eu precisar trocar ou reformar esse bebê, seja fácil de desfazer aqui, tá? Aqui no meio, eu uso uma fitinha, qualquer coisa que você decida, um barbantinho, até um pedacinho da própria meia, uma tirinha da própria meia que sobrou. Então, a gente calcula mais ou menos o meio aqui, para que isso tenha
mais ou menos o mesmo tanto de um lado do outro, e a gente amarra aqui. Pode amarrar e cortar, pode amarrar e deixar um lacinho, não faz mal, porque isso vai ficar lá dentro do corpinho. Então, esse é o primeiro pezinho que eu tenho que deixar pronto, preparado para a montagem do bebê. É um passo a passo. A montagem do bebê é a parte mais gostosa de fazer, porque o seu kit está pronto. E na hora que a gente colocar o lacre da cabecinha, colocar a cabecinha no lugar, a gente marca o horário, que é a hora que esse bebê nasceu. Com o restante dessa meinha, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou dar um nozinho aqui. Eu vou deixar preparado esse nozinho aqui na ponta. Eu vou fazer uma bolinha, sempre atento a um detalhe. Essa bolinha que eu vou encher, ela tem que passar por esse buraco. Mesmo que ele seja maleável, eu vou amarrar na ponta e talvez não passe. Ela precisa passar por aqui, porque essa bolinha, ela vai dar o pezinho daqui dessa parte baixa, que vai fazer com que a cabecinha pese para trás e para frente, porque é um bebezinho recém-nascido e ele tem esse molejo aqui, ok? Então, sempre deixe uma bolinha já pronta, para lá no final colocar na cabecinha. Então, aqui eu vou fazer novamente o mesmo trabalho de preencher. Fazer com a bolinha. Opa! Isso acontece, acidentes acontecem o tempo todo. Mas é normal, depois a gente junta as bolinhas que caíram, sem problema. Quando é areia, inclusive, eu aconselho a usar máscara, para que essa areia não cause aquela poeirinha que a gente pode causar até alergia. Então, olha, uma bolinha pequena, é um pezinho pequeno, tá? Ele tem que passar aqui. Ó, ele é grande, ele tem que passar aqui. Então, o que que a gente tem que ficar atento nessa hora? Eu consigo empurrar para dentro? Claramente, eu vou conseguir colocar isso para dentro. Então, quando eu for amarrar, eu vou amarrar deixando um espaço para que eu possa movimentar essa bolinha para que ela fique um pouquinho mais esticada, para ela entrar lá e ela vai virar um pezinho aqui embaixo do queixinho do bebê, que é o que dá o pezinho da cabeça, ok? Então, essa bolinha tá pronta, o corpinho, o pezinho do bumbum está pronto, e agora a gente vai preencher o kit. Então, o kit eu preciso do funil. Essa é a parte delicada que eu preciso que essa areia, essa fibrazinha passe devagarinho, ela vai passar, devagarinho ela vai entrar lá dentro do meu kit. Ela entrou, eu vou sentir até onde ela entrou. Ela entrou, ela preencheu. Os dedinhos sempre são maciços, tá? A mãozinha, ela é oca. Então, eu preciso preencher essa mãozinha com areia ou com a pastilha, preencher essa mãozinha até aqui a altura do pulso. Coloquei até aqui. Eu vou colocar na perninha para que a gente passe para outra fase, com todos os membros já com a pastilhinha, né? Então, vamos colocar novamente o funil aqui. Vamos colocar o tanto que nós achamos que precisamos, porque aqui a gente vai preencher o pezinho vai ficar mais maciço, vai ficar mais firme, e é preciso que fique bem firme para que ao apertar a gente não danifique de repente a pintura. Então, até aqui tá tudo bem, preenchemos até o tornozelo. Certo? Então, agora, a gente vai usar a fibra. A fibra precisa entrar nos membros até encontrar a parte onde você colocou a areia. Ela precisa entrar até aqui e ela sendo colocada em poucas quantidades, senão ela embola no meio e não desce. Então, em poucas quantidades, a gente vai
preenchendo esse membro, vai preenchendo ele até que ele fique bem cheinho até a borda superior aqui. Então, até aqui. Eu tenho usado uma mangueirinha que me facilita empurrar a fibra. Essa mangueirinha é aquela mangueira de chuveirinho, aquela mangueira macia, molinha, ela é maleável. Então, eu consigo empurrar essa fibra até lá embaixo. Eu sinto que ela chegou lá embaixo. Eu tô vendo que ela chegou, encontrou lá a areia, ela tá lá dentro. Eu sinto ela aqui, ela tá preenchendo o espaço que eu preciso. E assim a gente vai enchendo, preenchendo todos os espaços com calma, com jeitinho, para que a fibra chegue lá, preencha a coxinha, inclusive a coxinha fica mais gordinha, mais rechonchudinha, sempre que a gente vai preenchendo. Então, é isso que vai dando esse hiperrealismo, vai dando essa sensação de que é um bebê de verdade, que encanta as pessoas por causa desse hiperrealismo que a gente vai criando aos poucos. Afinal, isso é uma arte, é um artesanato, mas é uma arte que poucas pessoas fazem no Brasil. A gente sabe que existe em vários lugares do mundo, se vende bebê reborn. Se vende bebê reborn de todos os jeitos e qualidades, de vários materiais. Mas com esse realismo, com todos esses detalhes, são poucos. Eu tenho visto alguns pela internet, algumas imagens, alguns em feira, mas esse detalhe todo, esse detalhamento todo, essa preocupação em que realmente se torne um bebê quase real, ela é bem pouca diante do que eu tenho visto. Então, aqui nós precisamos sempre... Ó, meu dedo agora já alcança, agora eu já estou na altura do joelho, meu dedo já está alcançando a parte do joelho, então eu já estou quase na borda superior aqui, eu estou quase fechando, a minha perninha está quase cheia. Pode empurrar bastante, vai muita fibra, não tem problema. Quanto mais bonitinho, não pode exagerar, claro, você não pode deixar uma perna estufada, porque não é esse o objetivo. O objetivo é que ela fique firme, mas que ela tenha ainda uma maleabilidade, que não fique socada demais. Ok? Esse aqui é o objetivo, é preencher todo o kit dessa maneira. Então, a fibra vem até aqui em cima, aqui. Pronto, estamos aqui. Não deixe de sair muito para fora aqui, porque senão ela estufa. E daí vai te impedir de fazer um passo que eu vou te mostrar. Eu uso porque tenho, não é necessário que seja assim. Um tecido adesivo que eu corto no diâmetro de cada membro desse, eu corto e ele, como pelo fato de ser adesivo, eu coloco aqui e colo para finalizar, para que essa fibra não saia, que não fique depois saindo. Ou caso aconteça de a criança tirar ou soltar a perninha, a criança não tire a fibra lá de dentro. Pode ser feito dessa forma, pode ser feito você, antes de colar qualquer coisa, passar um algodãozinho com acetona para tirar a oleosidade, para que tudo que você coloque aqui para vedar, realmente cole. Você pode fazer isso com feltro, de preferência num tom claro. Não use tons azul marinho, vermelho, coisas fortes, porque no caso de uma umidade qualquer, pode sair uma tinta e manchar o seu bebê. Então, de preferência, cores claras. Eu uso esse tecido adesivo porque tenho, já tive de florzinha, já tive vermelhinho, mas porque eu tenho. Não é necessário que seja esse material, ok? Então, no bracinho a mesma coisa, nós vamos preencher também, colocar a fibra lá dentro, vamos
aos poucos colocando a fibra. O bracinho é menorzinho, é mais estreito, exige um pouquinho mais de paciência. Então, a princípio, vamos colocando devagarinho. E também é mais curtinho, às vezes, dependendo da dobra do braço, a gente consegue até empurrar com o próprio dedo, até chegar lá. Esse kit tem uma dobra, um bracinho bem dobrado, não, os bracinhos não são iguais. Esse, por acaso, tem uma dobra muito parecida, um bracinho e outro. Às vezes um bracinho é mais esticadinho do que o outro e facilita mais na hora da montagem. Então, novamente, a gente faz aquele movimento de preencher o kit com a fibra. E assim a gente vai enchendo até que chegue aqui em cima. Aqui. Já dá para sentir que tá chegando lá. Se você aperta e a areia tá aqui muito solta, ou a pastilhazinha de vidro, empurra mais um pouquinho até que encontre aonde você colocou a pastilha. E aos poucos, vamos lá, colocando e preenchendo para que essa fibrazinha vá entrando até onde a gente quer que ela entre, até preencher todo o membro. Aqui. E ela foi, e ela chegou até aqui, certo? Então, vamos preencher os outros membros que eu já deixei. Esse membro eu já adiantei, ele já tem a pastilhazinha até aqui, e eu já coloquei a fibra até uma altura que eu já consigo com meu dedo alcançar. Então, vamos preencher aqui totalmente, para ficar igual a outra, porque nós vamos montar esse kit. Que é a parte mais gostosa que eu acho, porque até aqui você vai criando, vai procurando o que você quer dar de realismo, colocando todos os detalhes, né? E essa hora é a hora que tá tudo pronto e o seu bebê realmente vai nascer. Não sei se você sabe que nós, artistas da arte reborn, somos chamadas de cegonhas, exatamente por causa dessa hora de renascer o que era só um vinil, era só uma escultura, e que vai se transformar nesse bebezinho quase real, hiperrealista e encantador. Eu tenho sempre esse retorno quando as pessoas veem os bebês, quando as pessoas me encontram com os meus bebês, porque sim, eu vou na rua e levo como se fosse meu bebê mesmo, porque eu acho que a arte, ela precisa ser mostrada. Se eu faço um bebê com todos esses detalhes, com todo esse trabalho, eu quero que as pessoas vejam. As redes sociais, elas são ótimas para mostrar, mas quando as pessoas veem isso de perto, quando as pessoas tocam no bebê, olham a pele, olham todo esse realismo, realmente elas ficam encantadas. Nesse momento, eu deveria, não vou fazer e vou explicar por quê. Fazer a mesma coisa na cabecinha. Colocar a fibra, preencher a fibra, deixar um espaço vago para colocar a nossa bolinha, a bolinha que nós fizemos, como pezinho nessa altura do rostinho. Eu não vou preencher o meu, porque o meu implante está cicatrizando, eu nem penteei ainda o cabelinho, ele está cicatrizando, e a cola que eu coloquei, ela está secando. De qualquer maneira, nós vamos montar o nosso bebê para que todo mundo saiba como fazer isso. Então, agora eu colocaria aqui a fibra da mesma forma. Claro que aqui eu não preciso da mangueirinha, porque aqui eu só vou preenchendo a cabecinha. Vai sempre colocando, tentando preencher todos os espaços e deixa no final um espacinho vago para colocar o saquinho
aqui nessa altura e na finalização 100%, sempre usar aquele nosso disquinho para vedar, para ficar bem fechadinho. Passa um algodãozinho com acetona. Não encosta a acetona no kit pintado, jamais, porque ela pode descorar a sua pintura. Então, é só no acabamento, ok? Então, tá tudo preparado aqui. Essa plaquinha de barriga, ela vem com as marcações para que a gente faça um furinho e passe através dela um barbantinho, que eu aconselho que seja da cor do corpinho, ou um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, porque ela vai compor o bebê para fazer as fotos, para usar só fraldinha, não precisar usar a parte de cima da roupinha, ok? Então, agora, diante de tudo isso colocado... e também não vou fechar o meu bebê aqui, porque eu sempre deixo a opção do cliente querer ou não alguns detalhes no meu bebê pronto. Então, eu só dou essa finalização 100% a partir do gosto da pessoa que vai levar. Se ela quiser que eu tire a pastilha e troque por areia, tem essa possibilidade, porque ainda não selei aqui. Então, se você vai dar de presente ou vai vender, você faz esse acabamento aqui, ok? Eu prefiro deixar o gosto do cliente, então, por esse motivo, eu não vou fazer esse fechamento aqui. Então, agora vamos ver como montar finalmente aquele bebê que a gente está curioso para saber como é que ele vai ficar pronto. Então, aqui eu preciso encaixar aqui o encaixe do kit, que durante a pintura eu passo aqui também, eu pinto também essa valetinha aqui, para que nessa hora eu coloque a perninha e ela tenha movimento, certo? Então, aqui nós precisamos puxar o enforca-gato, acertar o franzidinho aqui sempre, para que não fique todo o franzido do corpinho para um lado só. E vamos puxando e ajustando, sempre ajustando. Vamos, o corpinho, às vezes tem os corpinhos com tecido um pouquinho mais fino e às vezes com um tecidinho um pouquinho mais grosso. Esse é um tecidinho mais grosso, mas depende do fornecedor. Tem uns kits que tem um tecido bem fininho, que então fica mais dentro dessa valetinha. Tem alguns kits que tem essa parte aqui, essa junta aqui, um pouquinho mais rasa. Então, daí o corpinho precisa ser um pouquinho mais fino o tecido, certo? Aqui a gente colocou a perninha certa, do lado certo. Sempre conferir se tá colocando a perninha direita do lado direito, para depois não ter que desfazer. No caso de acontecer algum erro, tudo bem, você tira o enforca-gato e você troca, certo? Então, vamos colocar a outra perninha. Eu vou cortar esse enforca-gato no final. Eu vou cortar ele com um clique de unha ou com uma alicate de unha, alguma coisa que eu consiga cortar e deixar ele bem aparadinho ali para que ele não fique machucando. Não fique machucando a criança que vai receber ou a pessoa que vai receber o seu bebê. Então, aqui, coloquei, vou ajustar, vamos ajustar, acertar o franzidinho para que ele não fique todo amontoadinho no mesmo lugar. Aqui, pronto, certo? Vamos ver, ele está se movimentando bem, mas ainda não está bem encaixadinho, precisa encaixar bem. Pronto, agora sim, tá no lugar, tá encaixado,
Tá montado, eu consigo movimentar o franzidinho aqui, para que ele fique bem encaixadinho. Vamos acertando, aí, certo? Então, esse corpinho já tem duas perninhas, já estão no lugar as perninhas. Ela tem que girar um pouquinho para cá, porque essas perninhas são dobradinhas. Tem corpinho com perninhas frontais, com perninhas laterais, depende do movimento que essa perninha veio para mim, certo? Então, agora, antes de colocar os bracinhos, eu já vou colocar lá dentro aquele pezinho que a gente fez para colocar no bumbum do bebê. Eu vou colocar ele lá para dentro, vou jogar ele no lugar que eu quero que ele fique, aonde eu quero que ele fique, que é lá no bumbum do bebê. Então, vamos fazer com que ele se encaixe lá dentro. Vamos encaixar, o bebê tem que ter um bumbumzinho bonitinho para poder colocar depois a fraldinha. Então, precisamos que ele vá lá para o lugar certo, para onde nós queremos que ele vá para preencher. Se for um bebê que não está dormindo, como esse, que está acordado, essa é uma ótima maneira de preencher essa parte baixa aqui, para que o bebê sente, para que ele tenha pezinho para permanecer sentado, certo? Agora a gente vai preencher os espaços, ó. O pezinho tá no lugar certo, tá aqui preenchendo, fazendo com que o bumbumzinho fique bonitinho. Agora a gente preenche os espaços com a fibra. Vamos preencher com a fibra, para que cobrir também um pouquinho desse pezinho ali da pastilha. Então, a gente vai preenchendo e contornando ali. Vamos até a metade. E daí, vamos colocar os bracinhos para depois finalizar. Aqui, eu já tenho um bebezinho numa postura de bebê. Aos poucos, ele vai virando um bebê. Agora, nós vamos encaixar os bracinhos. Prestar atenção na posição do bracinho, cotovelinho para trás, sempre. Bracinho com marquinha de vacina é o bracinho direito. Então, na pintura, a gente já faz a marquinha de vacina e o outro bracinho nós vamos encaixar aqui. Certo? Dá para ver bem? Então, vamos colocar. Eu já deixo o enforca-gato na posição que eu quero, porque fica mais fácil para eu fazer essa colocação. Ó, encaixou, tá encaixadinho, tá no lugar certo, tem movimento, tem que segurar aqui, porque ele ainda tá vazio, né? Então, ele tem esse movimento aqui, tá deslizando bem, tá tudo certo. Caso você não faça essa pintura dessa marcação aqui, desse espaço aqui, nessa hora existe no mercado uns anéis para serem colocados de acordo com o tamanho do membro. Tem anel de pescoço, anel de braço, você pode comprar junto com o seu kit. Mas se fizer a pintura, vai ajudar na montagem e ele vai deslizar muito bem, não vai precisar comprar mais esse material aí, o anel, não é mais necessário, porque você já tem esse movimento, o bracinho se mexe muito bem, certo? Tá tudo montadinho aqui, então vamos preencher agora o resto do corpinho, para chegar aqui na hora de encaixar a cabecinha. Vou colocar mais um pouquinho. Então, a fibra vai entrando e preenchendo esses espaços, dando essa forma que a gente quer que tenha. Se tem a costurinha aqui do peitinho do bebê, a gente preenche para que apareça aqui esse espaço do ombrinho. Precisa ter aqui esse preenchimento aqui, ó. Ainda falta um pouco, porque eu tô vendo aqui, eu tô vendo que o bracinho ainda tá numa altura bem mais alta, tá bem mais alto do que essa parte da fibra que eu já coloquei. Então, agora vamos colocar mais o que tá faltando para preencher esse espaço aqui.
para que fique tudo bem cheinho. O bebê não precisa ficar muito gordinho, não precisa exagerar. É bom que fique um pouquinho, um espacinho no meio do corpinho, que é o espacinho de dobra, para que a gente possa ter esse movimento bonitinho do bebê, que cai para frente e para trás, porque ele é um bebê recém-nascido, ele é um bebê molinho, ok? Já temos o enforca-gato aqui, eu já deixo ele encaixadinho na posição, para que eu possa colocar a cabecinha. Então, vamos colocar a cabecinha. E na hora que você coloca a cabecinha, não esqueça de olhar no relógio, porque esse é o horário em que o seu bebê acabou de nascer. Então, agora eu vou encaixar a cabecinha, se eu consigo mostrar bem direitinho. Deixa eu dar uma ajustada aqui para que não fique tão longe na hora de franzir, na hora de colocar. E aí eu vou encaixar essa cabecinha nesse espaço e aí vamos ajustar o pescocinho no lugar certo. Vamos ver se tá tudo, ó, não tá ainda. Não entrou bem ainda. Vamos caprichar aqui no encaixe. Precisa entrar bem para poder ajustar. Aqui. Vamos ver se agora vai, se tá tudo certo. Vamos ver, encaixou. A cabecinha está no lugar, está ajustada. Acerta o franzidinho. Eu tô com cuidado aqui por causa do meu cabelinho que ainda não está finalizado. Mas é esse o trabalho que a gente faz, exatamente isso, certo? Tudo certo, cabecinha no lugar, os membros todos no lugar, a bundinha tá aqui, bonitinha, tudo encaixadinho. Então, agora, se tá tudo no lugar, nós vamos cortar o lacre bem rente, bem certinho aqui na junta, bem bonitinho. A melhor maneira é com alicate de unha, tá? Corta bem, não fica rebarba, fica bem bonitinho. Esse corpinho, ele é bem grossinho o tecido, então ele quase não me permite colocar lá para dentro essa cabecinha do enforca-gato. Mas com jeito, consegue sim, levanta com a ponta da tesourinha aqui, puxa para cima e ele vai ficar escondidinho lá se você não quer que ele apareça. Então, vamos cortar o outro. Cortei o outro. Agora, vamos cortar o do bracinho. Vamos ver se tá tudo certo. Cortar o do bracinho. O outro bracinho. Vamos cortar bem certinho, bem rente, para que não machuque ninguém. Fica sem rebarba. E agora, vamos cortar o da cabecinha. Tudo certo, tudo cortadinho. Então, que horas são? Vamos olhar que horas são. São, para mim, 15h49. Então, nesse horário, eu tô mostrando para você que o meu bebê acabou de nascer. O nome do kit é Penny, mas você pode batizar o seu bebê com o nome que você quiser. A partir daqui, vem aquela parte que deixa o bebê mais bonitinho e que as crianças ficam loucas para fazer depois e nós também, que é vestir esse bebê. Podemos levantar os dois bracinhos para não atrapalhar. Eu tô usando fraldinhas, você compra fraldinha para bebê recém-nascido, as menores que você encontrar para recém-nascido, que dá bem certinho nesse kit de 19 polegadas. Então, tá aqui, vamos vestir a roupinha para que esse bebê fique pronto. Olha, é um bebezinho. E a partir daqui,
o nosso bebê está pronto. Você coloca no seu bebezinho a roupinha que desejar. Eu compro de 0 a 3 meses para esse tamanho de kit. A roupinha que eu compro é de 0 a 3 meses. Ou aquelas roupinhas newborn, para ensaio de newborn. Eu compro sapatinhos também para newborn, que são os menores. Você pode colocar um prendedor de chupeta. O prendedor de chupeta que você escolher, da cor que você desejar, se é para menino, se é para menina. E a chupeta é a escolha sua colocar ou não. A escolha do cliente também para colocar. Esse kit me permite que eu coloque lacinho, ele pode ser um bebê menina ou um bebê menino. Então é isso, nosso bebê está montado, está pronto. É um bebezinho recém-nascido, ele está pronto e era isso que eu precisava mostrar, ok? Por enquanto, muito obrigada. Até a próxima.